Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal do Colégio Meta. Eu sou a professora Rai e hoje nós vamos corrigir o simulado, beleza? Vamos partir agora para a primeira questão. Beijo! Analisando essa questão aí, gente, a primeira questão, ela diz o seguinte: a imagem mostra a Torre de Pisa projetada para abrigar o sino da Catedral de Pisa, cuja construção se iniciou em 1173. Após a construção dos primeiros andares, foi observada uma leve inclinação, e em 1292, quando o trabalho já estava pela metade, foi observada uma inclinação de 1,5 graus. Ao longo dos anos, essa mesma inclinação aumentou para 5,5 graus, deslocando-se 4,5 metros em relação ao seu eixo vertical. Na ocasião, ela precisou ser fechada para a visitação do público. Atualmente está estabilizada e sua inclinação diminuiu em 40,6 centímetros. Considerando a Torre de Pisa um cilindro homogêneo, cujo diâmetro é de 7 metros e a altura é de 55 metros, a torre estará na iminência de tombar-se, né? Gente, essa questão ela teve o objetivo de verificar se eles compreendem, né? Se vocês compreendem as propriedades do centro de massa e também do centro de gravidade, né? Conceituando aí o centro de gravidade, ele pode ser definido como um único ponto de um corpo ao redor do qual todas as partículas de sua massa estão igualmente distribuídas, né? Ela também pode ser o local onde é aplicada a resultante das forças pesos e do centro de gravidade. Também você pode analisar assim também, ó, a linha gravitacional, né, que é a linha imaginária que passa pelo centro da gravidade no sentido vertical, sem especificar a altura do centro de gravidade até o solo. Ou seja, a linha vertical é a linha que sai exatamente da ponta até a base, né? Aí diz assim, ó, a única opção que a gente pode ver, possível, que a gente pode verificar aí, é se o deslocamento do centro da gravidade da torre estiver fora da sua borda, né, vai acarretar a perda de apoio da própria estrutura que mantém a torre de Pisa em equilíbrio. Ou seja, né, a gente consegue marcar aí a alternativa letra o quê? Letra D. A linha imaginária vertical que contém o centro de gravidade, deixa eu marcar aqui. O centro de gravidade ultrapassar a borda da base, ou seja, se eu fizer uma linha rezinha aqui, que eu não vou conseguir, né, retinho, que esse aqui é o meu centro, o meu apoio, né, se ela ultrapassar toda essa borda, esse restante dessa borda, ultrapassar essa linha aqui, ela vai tombar, gente. Então, aí a alternativa letra D, que é do conteúdo de centro de gravidade ou centro de massa, certinho? A segunda questão. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, o egípcio Ahmed Gamal, um mergulhador de combate, atingiu a profundidade de 332,35 metros no Mar Vermelho em 18 de setembro de 2014. O objetivo era chegar a 350 metros, mas devido ao grande risco, ele resolveu parar antes de chegar à meta. A descida foi rápida, demorou 12 minutos, e a subida demorou 15 horas, tempo necessário para efetuar todo o procedimento de descompressão. Suponha que a densidade média da água do mar é de 1,03 gramas por centímetro cúbico e que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta, deixa eu marcar aqui, se o egípcio tiver atingido a profundidade de 350 metros, a pressão da coluna de água que o seu corpo estará sujeito seria de... Você analisando essa questão aqui, ele quer saber a pressão da coluna de água. Se ele quer saber a pressão da coluna de água, ele está referindo à lei de Stevens. Se ele está referindo à lei de Stevens, a equação para se calcular a lei de Stevens é a pressão igual à densidade vezes a gravidade vezes a altura, que eu chamo de DGH. Mas, primeiramente, você tem que transformar isso aqui, ó, para quilogramas metros cúbicos. O que a gente faz? Multiplica por 1000. Quando você multiplica esse valor por 1000, dá exatamente 1030, não é isso? A densidade? Beleza. Aí você faz o quê? Só substitui aqui, ó, fica 1030
É horrível, tá, gente? Que eu tô praticando isso aqui agora. Vezes a gravidade, que é 10. E vezes a altura, né? Que é 350. Se ele tivesse chegado no objetivo, que era 350, a pressão que estaria atingindo o seu corpo seria aproximadamente de... Deixa eu... Fica 3.605. 3.605, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transformando aí em notação científica, então fica 3,605 vezes 10 na sexta potência, quilogramas por metros quadrados. A gente não mudou, por isso que eu deixei aí esse metros quadrados. Então aí a gente pode marcar a alternativa letra B. Certinho? Analisando a questão número 3, é o seguinte: o carrinho de mão ou carrinho é um tombador pequeno movido a energia humana, usado para transportar peso ou geralmente terra ou areia em construção. Facilita o deslocamento de cargas que podem ser pesadas ou meramente incômodas. É composto de uma roda e 2 braços e o centro da gravidade que fica perto da roda. Considerando que uma carga de grande volume de massa de 60 kg tenha sido colocada a uma distância de 40 centímetros da roda de uma carriola muito leve. Cada mão de um trabalhador que se encontra apoiada a uma distância de 1 metro da roda deverá aplicar uma força vertical para cima de... Ele pede para você considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, você tem que lembrar que essa equação aí, esse conteúdo aí está trabalhando no momento de uma força. E momento de uma força se dá pela força vezes a distância, beleza? Só que aqui, gente, ó, ele deu centímetro, você tem que transformar para metro. Se eu correr uma vírgula aqui, 2 vírgulas, que chega em metro, dá 0,4 metro. Transformei aqui em metro. Só que ele está dando massa e ele está dando o quê? Gravidade. Você tem que lembrar que o peso é um tipo de força. Se o peso é um tipo de força, e eu tenho que lembrar que o peso é igual a massa vezes a gravidade, então a força é a massa vezes a gravidade. Então a gente vai ter que substituir exatamente aqui, não é isso? Que é mg vezes quem? Vezes a distância. Substituindo aí, a massa ele deu, que é 60. Desconsidere a minha letra horrível, tá? Porque eu não sei digitar nesses negócios aqui, estou aprendendo. Mas é muito bom, gente, viu? E colocando a distância de 0,4 metros, que eu achei, né? Transformei, na verdade. Quando você multiplica tudo isso aí, dá 240 o quê? Newton. Gente, só que, peraí, a alternativa ainda não acabou. 240 newton no carrinho de mão todo. Só que ele quer que cada mão de um trabalhador. Então, cada mão, ela vai exercer o quê? Então, se são 2 mãos, eu vou ter que dividir para 2, que dá exatamente aí 120 newton. É isso que você não podia se atrapalhar, tá bom, gente? Você encontra aí o momento de uma força para as 2 mãos. Só que aí você tem 2 mãos, não só uma, né? Tem gente que tem só uma, perdão, né? Mas ele quer saber a cada mão de um trabalhador, beleza? Analisando aí a alternativa, é a alternativa letra C, beleza? Então, cada trabalhador, para que a carga não tombe, ele vai ter que fazer uma força de 120 N para cada mão. Certão? Vamos para a próxima. Não se acabou, não, gente. A figura acima, analisando a questão 4, né, a gente diz assim: a figura acima mostra uma chave de boca acoplada a um parafuso e um ponto fixo, que é exatamente esse ponto aqui, né, cujas posições é perpendicular. Então, as posições aqui, todas elas são perpendiculares ao plano do papel, e as 5 posições que ele dá, 1, 2, 3, 4, 5, possíveis de aplicação de uma força necessária para desparafusar ou parafusar o parafuso. Dentre as posições prováveis,
qual será dessas posições o melhor momento, ou seja, o maior momento, né? Analisando aqui, gente, para você entender, momento de uma força é a força vezes a distância que a gente acabou de ver na questão anterior, não é isso? Quanto maior a distância do eixo, melhor é o momento, melhor você vai girar. Exatamente. Quando você pega uma porta, a gente chama de torque também, tá bom? Momento, torque, momento de uma força, o torque. É melhor você fixar a porta numa distância maior da dobradiça, que a dobradiça ela é chamada como ponto fixo de uma porta. Então, quanto mais distante você tiver desse ponto fixo, melhor e maior será o momento. Só que nós temos que analisar. Gente, a força aplicada diretamente no momento, diretamente no ponto fixo, perdão, ela não vai gerar nenhum momento. Por quê? Porque a distância dela é zero. A distância sempre é de onde eu aplico a força, digamos aqui, até o ponto fixo, até o eixo, né? Só que não tem distância. Então, essa questão aqui, como ela não tem distância, o momento é 0 newton vezes metro, né? Analisando aqui, ela tem sim, ela vai aplicar um momento, só que a distância é menor. Então, você tem que analisar qual dessas está mais distante. Se eu tenho essa perpendicular, essas três que são forças perpendiculares, eu posso analisar que elas seriam os melhores momentos, né? Aqui tem um ângulo, eu vou ter que calcular o ângulo que está exercendo aqui. Beleza? Não posso dizer que esse daí é o melhor momento, porque o melhor momento é mais distante do eixo e perpendicular. Você tinha que lembrar. Professora, mas por que a opção número 5 ela não é correta? Você está aplicando a força diretamente no eixo. Se você aplica diretamente no eixo, você não vai gerar momento. Então, quando ela está aplicando diretamente no eixo, nessas duas posições, o momento ele é zero, ele é nulo, beleza? Então, analisando as questões, então, quanto mais distante, melhor é o momento, maior será o momento. Então, aí é a alternativa letra 4, né? Então, é a letra D, né? Letra 4 não, perdão, gente, letra 4 não. É número 4, né? E aqui é a letra D, que é a opção 4. Certinho? Ó, essa questão aí é considerada muito fácil. Espero que vocês não tenham errado essa questão, viu? Eu repeti inúmeras vezes, fiz correções disso aí, nós estudamos bastante esse conteúdo aí. Então, isso aí é facinho, não errem, viu? Beijo. Vamos para a próxima. É a questão número 5, a mangueira de nível na construção civil. A imagem mostra dois homens segurando uma mangueira de nível. O instrumento, bastante simples, é formado por uma mangueira fina que é preenchida por água sem que fiquem bolhas em seu interior. Mantendo a mangueira em estado de repouso, observa que os dois níveis de água tendem a ficar na mesma linha, né? A gente observando aqui, eles tendem a ficar na mesma linha, né? Na mesma linha horizontal, o que significa que os dois pontos estão à mesma altura. De acordo com o texto, o princípio físico descrito é: letra A, lei de Stevens; B, lei de Pascal; C, lei de Arquimedes; letra D, o princípio de Torricelli; e letra E, o princípio de Bernoulli. Gente, vocês têm que lembrar exatamente do que vocês estudaram lá no início do bimestre, né? O objetivo é vocês reconhecer que quando a gente trabalha tubo em U, líquidos dentro de mangueira, acoplado a conectores, a gente trabalha as leis de Stevens. Na verdade, a gente trabalha o quê? Os vasos comunicantes, mas só que os vasos comunicantes eles estão dentro da lei de Stevens, né? São pontos aí em uma linha horizontal que estão sujeitos à mesma pressão. Estão relacionados à lei de Stevens. Por que eles estão relacionados à mesma pressão? Porque eles estão na mesma altura. Né? Se um ponto ele estiver na mesma altura, é considerável que ele está na mesma pressão. Eles estão na mesma pressão. Não é isso, gente? Então, aí é a alternativa letra D. Alternativa letra D. Beleza? Eu vou marcar aqui. Perdão, letra A, gente. A questão número 6. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom, gente?
Quando o mergulhador realiza a imersão sem obedecer às normas de descompressão e sem respirar adequadamente, o nitrogênio dissolvido no tecido expande-se rapidamente conforme a pressão externa diminui. Localizadas no pulmão, as moléculas expandidas desse gás rompem o tecido parenquimatoso pulmonar. Esse fenômeno é conhecido como embolia traumática provocada pelo ar. Em seu plano de mergulho, um mergulhador planejou uma parada de 8 minutos para descompressão quando se encontrasse a 6 metros da profundidade em relação à superfície do seu local de mergulho. Para sua localização, o profissional dispõe de um barômetro, que mede a pressão manométrica, pressão do interior de um fluido, ou seja, a pressão manométrica é uma pressão no interior de um fluido, em Pascal. Sua parada deverá ser feita quando o dispositivo aferir quanto? Se ele te deu profundidade, ele está dando aqui, ó, gravidade e está dando densidade, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a lei de Stevens, né, que também é usado para calcular a pressão no interior de um líquido, que a lei de Stevens a pressão é dada por dg H. Ele nos deu tudo aí, gente, ó. A densidade eles nos deu, né, que é 1000. A gravidade também eles nos deu aí, que é 10. E a altura ele deu, que é 6. Que ele ia ter que parar em 6 metros, né? Quando ele encontrasse em 6 metros de profundidade, aí ele ia ver a relação à superfície do seu local de mergulho. Para a localização, o profissional dispõe de um barômetro que mede a pressão manométrica, que é a pressão no interior de um líquido. Então, quando ele tivesse a 6 metros, ele ia saber o valor dessa pressão no interior de um líquido. Então, em sua parada, deverá ser feito quando seu dispositivo aferir quanto, né, de pressão. O dispositivo que ele usa ia mostrar quanto de pressão, não é isso? Você multiplicando esses dados aqui, dá exatamente o quanto? 60.000 PA, né? Ele usou aí Pascal, então é PA, né? Que é Pascal, beleza? Então aí é a alternativa letra D. Muito simples essa questão, certinho? Vamos partir para a próxima questão. Questão número 7. Gente, você pode cansar um pouquinho para estar vendo essas 10 questões, essas resoluções. Descanse um pouco, daqui a pouco você vê a questão novamente, vai tomar uma água, faça um exercício, cante, alguma coisa assim, né? Para você depois resolver as 10 questões, né? Para você poder entender. A questão número 7, ela diz o seguinte: a evolução dos freios das bikes. Existem 3 sistemas de freio a disco, freios a disco. Os mecânicos, os hidráulicos e os novíssimos com ABS. Atualmente é o melhor sistema de freio para as bikes. A principal diferença dos freios hidráulicos para os freios mecânicos está no acionamento. Nos freios a disco mecânico, este é feito por cabo. A pressão exercida pelos cabos é bem menor que a hidráulica e ainda bem mais rígida. A frenagem dos freios hidráulicos é macia e um leve toque é suficiente para atingir pressão elevada nas pastilhas e, consequentemente, frenagem eficiente. A melhor eficiência dos freios a disco hidráulicos que utilizam fluidos em comparação aos freios com disco mecânico, que utilizam cabo em bicicleta, é atribuída aos... Gente, aí a gente está trabalhando com o princípio de Pascal, né? Essa questão ela vai comparar 2 tipos de tecnologia presentes nos freios de bicicleta, o freio mecânico e o freio hidráulico. A segunda tecnologia se mostra mais eficiente, devido à multiplicação de forças prevista pelo princípio de Pascal e é aplicada em sistemas similares à prensa hidráulica. Então, aí é a alternativa letra B, gente. Alternativa letra B. Beleza? Marque aí a alternativazinha, marque e vamos para a próxima questão. Beleza?
Questão número 8. O equilíbrio de duas crianças em uma gangorra depende da força-peso de cada uma e da respectiva o quê? Distância, né, do centro de rotação. Logo, para haver equilíbrio, deve-se equilibrar o momento aplicado pelo peso de cada criança ao brinquedo. Sabendo-se que Eduardo tem massa de 35 kg e se encontra a 1,2 metros do cavalete, ou seja, ponto de equilíbrio ou eixo. Né? Para que a gangorra permaneça em equilíbrio, Ana, que tem massa de 50 kg, deverá subir a uma distância de... Gente, esse assunto aí é momento de uma força, né? Para que os momentos sejam iguais, para que os momentos eles possam atender a zero, se igualar, eu vou ter que usar a equação de momento de uma força. Na verdade, eu vou ter que igualar os momentos para cada uma delas para eu poder descobrir a distância, né? Vamos lá. Momento de Eduarda é igual ao momento de Ana, beleza? Só que, gente, ele não tá usando força. Você sabe que momento como eu falei aí, é a força vezes a distância. Só que o peso é um tipo de força e ele é mg. Aí a gente vai ter que substituir aí, beleza? Aí vai ficar assim, ó, mg vezes a distância, né? Igual para Eduarda, agora é para Ana. mg vezes a distância de Ana. A massa de Eduarda é 35. A gravidade, gente, quando ele não dá a gravidade, a gente usa 10, beleza? E a distância que ela tá é de 1,2 metros, tá? Em metros, tá certinho, né? Aqui, ó, a massa da Ana é de 50, a gravidade 10, só que ele quer saber a distância, a gente não sabe. A gente vai achar. Multiplicando todo esse termo aqui que eu já fiz aqui, dá 420. Calma aí, que esse 2 aqui, deixa eu apagar que esse 2 aqui tá parecendo um 3. 420 igual a 500, não é isso? D. Pela regra matemática, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 420 dividido para 500. Quando você divide aí esses valores, você acha exatamente 0,84 metros. 0,84, que está no lugar do vídeo aí, gente. 0,84, alternativa letra A. Beleza? Bem facinho essa questão aí, ó. Espero que vocês tenham acertado, viu, gente? Vamos. Questão número 9 diz o seguinte, galera. Sifão é uma peça geralmente usada em encanamentos que esgotam resíduos, líquido de pias, vaso sanitário, tanques de lavar roupas, ralos e etc. O objetivo da utilização de sifão é um encanamento de esgoto, e impedir o retorno, de odores indesejáveis, mau cheiros, geralmente por estarem ligados direta ou indiretamente à rede de esgoto, ou seja, também para impedir pequenos insetos como barata, também podem ser impedidos de voltar pelo encanamento de esgoto através da aplicação de sifões. A utilização do sifão em vaso sanitário está relacionada. Aqui, gente, você já descarta o princípio de Pascal, né? Você descarta o princípio de Arquimedes e você descarta a prensa hidráulica, porque a prensa hidráulica também vem do princípio de Pascal, né? Sobrando aí nos restando duas alternativas. Mas você tem que lembrar, gente, que eu dei essa aula para vocês em um slide que eu até apliquei uns experimentos e mostrei exatamente esse vaso. Toda vez que vocês virem tubo em U interligados contendo líquido dentro, pode ter certeza que eles estão a uma mesma pressão. Por que eles estão à mesma pressão? Porque eles estão numa mesma altura. E toda vez que eles estiverem trabalhando tubo em U, ou até mesmo algo conectado que contém líquido dentro, são vasos comunicantes, gente. São vasos comunicantes. Tudo bem, os vasos comunicantes, eles são conteúdos dentro da lei de Stevens.
Mas a lei de Steve, ela abrange muita coisa. A lei de Steve, ela trabalha com a pressão no interior do líquido, né, que é o DGH ou DHG, como você chamar. Beleza? A lei de Steve nos trabalha com isso. Agora, quando trabalhar em tubenhur sujeitam à mesma pressão e mesmo nível, eles trabalham com vasos comunicantes. Então, é essa a questão, essa a alternativa. A alternativa letra B. O princípio dos vasos comunicantes, chegando ao equilíbrio, né? O equilíbrio após o momento da descarga, as porções de água de dentro do vaso e de dentro do sifão se encontram à mesma altura, vedando o odor do esgoto que contém excrementos. Então, quando eles estão à mesma altura, a água impede com que o odor passe por essa parte aqui, ela vem até aqui, só que a água impede, entendeu? Então, aí é a alternativa letra B, vaso comunicante. Toda vez que trabalharmos com mangueiras conectadas, tubenhur, conectores, são vasos comunicantes, beleza? Certão? E por último, a questão número 10. A questão número 10, a resposta dela está num vídeo que eu fiz para vocês uns dias atrás aí, enviei. E também está disponível no canal do Colégio Meta. Beleza? Diz o seguinte, a questão número 10. De acordo com o princípio de Pascal, considerando que um líquido de uma prensa seja incompressível, pode-se inferir que... Então, ele quer saber o conceito do princípio de Pascal, gente. Analisando aí a alternativa, a gente já consegue responder aí que é a alternativa letra C, né? Ele diz o seguinte: os acréscimos de pressões provocados num ponto do fluido será observado em qualquer outro ponto desse fluido. O princípio de Pascal, ele diz o seguinte: se eu aplico uma pressão a um determinado ponto do meu recipiente, essa pressão ela vai se aderir a todos os outros pontos do líquido, inclusive no que, gente? Inclusive nas paredes do meu recipiente. Você não pode esquecer disso. Esse é o conceito do princípio de Pascal. Entendeu? Então, aí a gente já consegue achar a alternativa letra C. Voltando aí a todas as questões que nós fizemos, eu falei somente da alternativa correta. No nosso encontro com o Zoom, nós vamos falar por que não era aquela, por que não é essa e aquela, e nós vamos debater. Beleza, gente? Espero que vocês tenham acertado bastante questões, porque nós estudamos bastante esse conteúdo, revisamos bastante mesmo. Um beijão para vocês e até mais, viu?